Bom dia, estamos de volta, mais uma live falando sobre o nosso livro Conversando com Deus. Olha só, gente, hoje foi domingo, ontem dois motivos de a gente não estar fazendo a live. Eu falei que a gente ia fazer, mas a gente não fez. Foi que estava com problemas gastrointestinais e não estava muito legal. E aproveitei para tirar o domingo para relaxar, para descansar. Foi muito bom porque agora eu estou recuperado, com força total. Bom dia, Rosângela. E a gente está na página 52 do nosso livro, Conversando com Deus, e a gente vai seguir nessa leitura. Vamos lá? Há apenas um motivo para fazer alguma coisa, uma afirmação para o universo de quem você é. Usada desse modo, a vida passa a criar o eu. Você a usa para criar o seu eu como quem você é e quem sempre desejou ser. Também há apenas um motivo para desfazer alguma coisa. Ela não ser mais uma afirmação de quem você deseja ser. Não refletir. Não o representar. Se você quiser ser corretamente representado, deve tentar mudar tudo em sua vida que não se encaixa na imagem que deseja projetar na eternidade. Então, a gente é parado aqui nesse parágrafo. Então, tudo que a gente... Como que a gente imagina a gente na eternidade, né? Então, dentro dessa imaginação, vai criar uma tela mental. E se as nossas ações não estão em alinhamento com essa tela mental, a gente precisa dar um jeito de parar. Certo? Vamos lá. No sentido mais amplo, todos os eventos ruins, entre aspas, que acontecem são da sua escolha. O erro não é escolhê-los, mas chamá-los de ruins. Porque ao fazer isso, você chama o seu eu de ruim, já que os criou. Esse rótulo você não pode aceitar. Portanto, em vez de rotular o seu eu como ruim, nega as suas próprias criações. É essa desonestidade intelectual e espiritual que o deixa aceitar um mundo em tais condições. Se você tivesse de aceitar, ou pelo menos tivesse uma forte sensação interior de responsabilidade pessoal pelo mundo, este seria um lugar muito diferente, sem dúvida seria. Se todos se sentissem responsáveis. Por ser tão óbvio, é que esse fato se torna tão doloroso e irônico. Olha só, isso é esse parágrafo diz muito sobre um cara que eu sigo, já fiz um curso com ele, com o Carvalho, né, qual é o nome dele? O Wendel Carvalho. E ele fala isso, a gente não aceitar o que a gente não tem como certo, né? Seja no nosso trabalho, seja num restaurante que a gente vai, a gente parar e falar assim, eu pedi arroz com batata e veio arroz com linguiça. Não, eu quero arroz com batata, né? Então assim, a gente conseguir, né, colocar realmente o que a gente quer, o que a gente acha certo na nossa vida e ao redor da gente. Bom dia, Dona Inês, bom dia, Ângel, bom dia, Roseli. Né? Então isso é uma coisa que é bem interessante, e quando a gente começa a fazer isso na nossa vida, a gente não aceitar algo menos que a gente merece. Bom dia, Elô. A gente sobe de padrão, a gente sobe a régua da vibração, né? Então assim, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, né? Na nossa prosperidade, nos lugares que a gente frequenta, né? Um exemplo,
Eu não gosto de ouvir músicas de baixo escalão, de promiscuidade, né? Então, assim, tem lugares que vai tocar aquele tipo de música. Então, assim, vai de mim. Se eu não posso mudar o lugar, eu me retiro dele, né? Então, isso é muito interessante. Ou eu faço algo para levar a consciência para mudar aquilo, né? Vamos lá, seguindo a nossa leitura. As calamidades e os desastres naturais do mundo, seus tornados e furacões, vulcões e enchentes, desordens físicas, não são especialmente criações suas. O que você cria é o grau em que esses eventos afetam a sua vida. Há eventos no universo que nenhum voo da imaginação poderia afirmar que você provocou ou criou. Esses eventos foram criados pela consciência combinada do homem, todo mundo criando junto, produz essas experiências. O que cada um de vocês faz individualmente é passar por elas, decidindo o que significam para vocês. Se é que tem algum significado, e quem e o que vocês são em relação a elas. Bom dia, Marisa. Dessa forma, vocês criam coletiva e individualmente a vida e os tempos que estão experimentando, e o objetivo é a evolução da alma. Você perguntou se há um modo menos doloroso de passar por esse processo, e a resposta é sim. Contudo, nada em sua experiência exterior terá mudado. O modo de diminuir o sofrimento que você associa às experiências e ocorrências terrenas, tanto as suas como das outras pessoas, é mudar como de vê-las. É mudar o modo de vê-las. Deixa eu tomar uma água. Você não pode mudar o evento exterior, porque foi criado por todos vocês, e não é suficientemente maduro em sua consciência para alterar individualmente o que foi criado coletivamente. Por isso, deve modificar a experiência interior. Esse é o caminho para o completo controle na vida. Nada é em si doloroso. O sofrimento resulta do pensamento errôneo. É um erro no modo de pensar. Um mestre pode acabar com a dor mais intensa. Desse modo, o mestre cura. O sofrimento resulta de um julgamento que você fez sobre uma coisa. Elimine o julgamento e o sofrimento desaparecerá. Bom dia, Linda. Bom dia, Kate. O julgamento frequentemente se baseia na experiência anterior. Sua ideia sobre uma situação se origina de uma ideia anterior sobre ela. Sua ideia anterior resulta de uma ideia ainda mais anterior, e essa ideia de outra, e assim por diante, como um bloco de edifícios, até você voltar por todo o caminho e chegar à sala de espelhos, ao que eu chamo de primeiro pensamento. Todo pensamento é criativo, e nenhum pensamento é mais poderoso do que o original. É por essa razão que, às vezes, ele também é chamado de pecado original. O pecado original ocorre quando o seu primeiro pensamento sobre alguma situação é errôneo. O erro é, então, cometido muitas vezes. Sempre que você tem um segundo ou terceiro pensamento em relação a ele. É trabalho do Espírito Santo inspirá-lo a ter novas compreensões que podem livrá-lo de seus erros. Então aqui ele fala sobre o nosso pensamento original, né, gente? Não tem aquele jargão que a gente fala, a primeira impressão é que fica. O
que é a primeira impressão? É o sentimento que ressoa, né? Impressionou, a impressão, gerou uma impressão. Então essa impressão vai gerar um pensamento sobre aquilo, né? Então às vezes tu olhou para uma pessoa, ela te levou a ter uma fisionomia, tu trouxe a fisionomia dela no teu arquivo para uma pessoa que você talvez não goste muito, ou fez alguma coisa para você, ou ao contrário, você viu essa pessoa e falou: nossa, essa pessoa me lembra uma pessoa que me ajudou muito, né? Então essa primeira impressão vai fazer com que outros pensamentos se empilhem em cima desse primeiro pensamento. E o pensamento gera o quê? Gera um sentimento, que gera uma ação, né? Que gera um movimento em toda a atmosfera, né? Então o mestre, a gente tem que ser mestre de si mesmo. A primeira maneira de a gente ser mestre é dentro, é interior, é a gente voltando para o presente, respirando, não se apegando a essa situação e conseguindo falando: tá tudo bem, tá tudo certo, eu vou gerar gratidão pelo que está acontecendo, e não se envolver emocionalmente, nem para cima nem para baixo. É difícil? Daí eu vou deixar vocês responderem. Vamos lá. O Senhor está dizendo que eu não deveria me sentir mal em relação às crianças que morrem de fome na África, a violência e a injustiça na América, as enchentes que matam centenas de pessoas no Brasil? Não há, deveria, entre aspas, ou não deveria, entre aspas, no mundo de Deus. Faça o que quiser, o que o reflete, o que o representa como uma versão mais grandiosa do seu eu. Se quiser se sentir mal, sinta-se, mas não julgue ou condene. Você não sabe por quê e com que objetivo um evento ocorre. Olha o sol nascendo, gente. Poxa, olha só que bonito. Solzão nascendo. Nossa luz aqui dessa galáxia, né, merece toda a nossa reverência, né? Ó, solzão vindo com tudo, né? Vem com tudo. Ai, é bom acordar cedo, né? Vamos lá. Onde eu estava aqui. Não julgue ou condene. Você não sabe por quê e com que objetivo um evento ocorre. E lembre-se disto: o que você condena o condenará, e o que você julga um dia virá a julgá-lo. Em vez disso, procure mudar o acontecimento ou apoiar outras pessoas que estão mudando, que não mais refletem o seu sentido mais elevado de quem você é. Entretanto, bendiga tudo, porque tudo é criação de Deus, através da vida, que é a sua mais importante criação. O que a gente tem de mais puro, que mais sagrado é a vida. Então a vida são todos os acontecimentos. A vida é a vida acontecendo, né? Seja você gostando dela ou não, né? Então aí, se gostar, você tem que ter essa mudança interna. Poderíamos parar aqui por um momento para eu recuperar o fôlego? Eu ouvi dizer que não há deveria ou não deveria no mundo de Deus. Sim. Como pode ser isso? Se não há em seu mundo, onde há? Realmente onde? Eu repito a pergunta: onde mais deveria ou não deveria, se não em seu mundo? Em sua imaginação. Mas as pessoas que me ensinaram tudo que era certo e errado, que eu deveria ou não fazer, me disseram que essas regras foram ditadas pelo Senhor, por Deus.
então elas estavam erradas. Eu nunca determinei um certo ou errado, um faça ou não faça. Isso seria privá-los totalmente da sua maior dádiva, a oportunidade de fazer o que quiserem e experimentar os resultados disso, a chance de recriar-se à imagem e semelhança de quem são, o espaço para produzir uma realidade de um eu cada vez mais elevado, baseado em suas ideias mais formidáveis do que são capazes. Dizer que alguma coisa, um pensamento, uma palavra, um ato é errada seria o mesmo que dizer-lhes para não fazê-lo. Isso seria proibi-los, restringi-los, negar-lhes a realidade de quem vocês realmente são, assim como a oportunidade de criar e experimentar essa verdade. Há aqueles que dizem que eu lhes dei o livre-arbítrio, mas essas pessoas também dizem que vocês não me obedecerem. Mas essas pessoas também dizem que se vocês não me obedecerem, eu os mandarei para o inferno. Que tipo de livre-arbítrio é esse? Isso é duvidar de Deus e de qualquer tipo de relacionamento verdadeiro entre nós. Bem, agora estamos entrando em outra área que eu queria discutir, que é tudo o que diz respeito a céu e inferno. Pelo que estou entendendo, não existe inferno. Existe, mas não é o que vocês pensam. E não o experimentam pelos motivos que apresentou. Ó, vamos ver, agora a gente entra na questão do inferno aí, gente. E aí, você acha que existe ou não existe? Muita gente acha que sim, alguns acham que não. Vamos lá, vamos ver sobre essa questão aqui. O que é o inferno? É a experiência do pior resultado possível de suas escolhas, decisões e criações. É a consequência natural de qualquer pensamento que negue a mim, ou quem vocês são em relação a mim. É o sofrimento provocado pelo pensamento errôneo. Contudo, até mesmo o termo pensamento errôneo é inadequado, porque não existe o errado. O inferno é o oposto da alegria, é insatisfação, é saber quem e o que você é e não experimentá-los. É ser menos. Isso é inferno. E não existe um maior. Isso é inferno. E não existe um maior para a sua alma. Mas o inferno não existe como esse lugar que vocês fantasiaram, onde queimam em um fogo eterno, ou existem em um estado de tormento eterno. O que eu ganharia com isso? Mesmo se eu tivesse o pensamento extraordinariamente não divino de que vocês não mereceriam o céu, por que precisaria procurar algum tipo de vingança ou punição por seu fracasso? Não poderia simplesmente dar fim a vocês? Que parte vingativa de mim exigiria que eu os condenasse a um sofrimento eterno indescritível? Se você responder que eu faria isso por uma necessidade de justiça, uma simples negação de comunhão comigo no céu não serviria ao mesmo objetivo? A imposição de um sofrimento eterno também seria necessária? Eu digo que não há uma experiência após a morte como a que vocês imaginaram em suas teologias baseadas no medo. No entanto, há uma experiência da alma tão infeliz, tão incompleta,
tão menos do que o todo, tão separada da maior alegria de Deus, que para essa alma isso seria o inferno. Mas eu não os mando para lá, e tampouco lhes imponho essa experiência. Vocês mesmos a criam, sempre que separam o seu eu do seu próprio pensamento mais elevado em relação a vocês. Sempre que o negam e rejeitam quem e o que realmente são. Não obstante, nem mesmo essa experiência é eterna. Não pode ser, porque não é o meu plano para vocês se separarem de mim por toda a eternidade. De fato, isso é impossível, porque nesse caso, não só vocês teriam de negar quem são, como eu também teria de negá-lo. Isso eu nunca farei. E enquanto um de nós se mantiver fiel à verdade em relação a vocês, ela prevalecerá. Olha só que legal. Então, mesmo que a gente erre, gente, mesmo que a gente pense que vai para o inferno, a gente pode passar por esse estado, mas nunca permanecer eternamente. Porque a verdade é que a gente vai voltar para o Pai, né? Vai voltar para o nosso Criador, vai voltar para Deus. Isso é o resultado perfeito e presente, né? Não tem como mudar isso, né? Mas se não há inferno, isso significa que posso fazer o que quiser, realizar qualquer ato, sem medo de punição. É do medo que você precisa para ser, fazer e ter o que é intrinsecamente certo? Tem de se sentir ameaçado para ser bom? E o que é ser bom? Quem tem a palavra final sobre isso? Quem dá as diretrizes? Quem cria as regras? Eu digo que você quem cria as suas próprias regras, quem dá as diretrizes. É você quem decide o quanto se saiu bem. Porque é o único quem decidiu quem e o que realmente é e quem deseja ser. Você é a única pessoa que pode avaliar como está se saindo. Ninguém mais o julgará, porque e como Deus poderia julgar a sua própria criação e considerá-la ruim? Se eu quisesse que vocês fossem perfeitos e fizessem tudo certo, teria deixado que ficassem no estado de total perfeição de onde vieram. Todo o objetivo do processo foi fazê-los descobrir a si mesmos, criar os seus eus, como realmente são e desejam ser. Contudo, vocês só poderiam ser isso se tivesse uma chance de ser outra coisa. Então, eu deveria puni-los por fazerem suas escolhas que coloquei à sua frente? Se eu não quisesse que vocês fizessem a segunda escolha, por que criaria outra além da primeira? Essa é uma pergunta que devem fazer a si mesmos antes de me atribuírem o papel de um Deus condenador. A resposta direta para a sua pergunta é sim. Você pode fazer o que quiser sem medo de punição, mas terá de arcar com as consequências. As consequências são os resultados naturais, que não são os mesmos que punições. São simplesmente isso, o que resulta da aplicação natural das leis naturais. Estas são o que ocorre, bastante previsivelmente, com uma consequência do que aconteceu. Toda a vida física funciona de acordo com as leis naturais. Quando você se lembrar dessas leis e aplicá-las, controlará a vida no plano físico. O que lhe aparece punição, ou o que chamaria de mal, ou má sorte, é apenas uma lei natural fazendo-se valer. Aqui entra muito, gente, essa questão das leis herméticas, né, de Hermes Trismegisto. A gente pode ler o Kybalion, né, que é um livro muito legal, tá? Tem muita coisa,
muitas leis ali, são 7 leis, né? Que as leis de Hermes Trismegisto, né? De causa e efeito, que está em cima, está embaixo, né? Tem várias leis ali, agora não lembro de enumerar elas aqui, mas assim, até vou colocar as leis aqui no post, as leis de herméticas, é bem legal, tá? Porque são leis, gente, são leis universais, né? São leis, a gravidade, né? Tu tá aqui no planeta Terra, tem a gravidade. Ó, tô aqui com o livro do Kybalion, tá? Tô aqui e eu vou falar para vocês aqui, ó. Os 7 princípios que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes: o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio de causa e efeito e o princípio de gênero. Então aqui estão os 7 princípios, tá? Ó, se quiser fazer um print aí da tela, show de bola. Gratidão pela mão na roda aí, não parar de rodar. Então, gente, são leis que Deus criou quando fez o universo, desde os seus primórdios. E tudo que está aqui manifestado está dentro dessas leis. Então, mas não é uma questão de eu gosto mais de você, menos de você, não. É a lei e pronto, né? Não tem como dar um jeitinho na lei universal, né? Não existe dar um jeitinho, não. Aqui não é Brasília, né? A lei do universo não é a lei de Brasília, né? Então, se eu conhecer essas leis e cumpri-las, nunca mais terei um momento de dificuldade? É isso que está me dizendo? Você nunca experimentaria o seu eu como estando no que chama de dificuldade. Não encararia nenhuma circunstância da vida como um problema. Não temeria nenhuma situação. Poria fim a todas as preocupações, dúvidas e temores. Viveria com a fantasia que Adão e Eva viveram. Não como espíritos desencarnados na esfera do absoluto, mas como espíritos encarnados na esfera do relativo. Teria toda a liberdade, alegria, paz e sabedoria e todo o poder do espírito que você é. Seria uma pessoa plenamente realizada. Esse é o objetivo da sua alma: realizar-se enquanto ainda está no corpo, tornar-se a encarnação de tudo que realmente é. Esse é o meu plano, o meu ideal: realizar a mim mesmo através de você, transformar o conceito de experiência, conhecer o meu eu experimentalmente. As leis do universo foram estabelecidas por mim. São leis perfeitas, que proporcionam um perfeito funcionamento da matéria. Já viu algo mais perfeito do que um floco de neve? Tal complexidade, design, simetria, conformidade consigo próprio e originalidade em relação a todo o resto são um mistério. Você fica maravilhado com o milagre desse grande espetáculo da natureza? Mas se eu posso fazer isso com um único floco de neve, o que acha que posso fazer e fiz com o universo? Se você visse a sua simetria, a perfeição de seu design, do maior corpo celeste à mínima partícula, não poderia entender essa verdade em sua realidade. Mesmo agora, quando tem apenas uma vaga noção disso, não consegue imaginar ou entender as suas implicações. Porém, pode saber que há implicações muito mais complexas e extraordinárias do que você pode atualmente compreender. Shakespeare disse isso maravilhosamente.
há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que supõe a nossa vã filosofia. Então, como posso conhecer essas leis? Como posso aprendê-las? Isso não é uma questão de aprender, mas sim de lembrar-se. Aqui é interessante. Ô Lu, pega ali para mim aquele homem triunvirato ali, só para me fazer aqui uma menção a essa simetria e perfeição. Esse homem triunvirato ali, ó. Isso. Olha só, gente, esse aqui, ó, é uma dos grandes feitos pelo homem, onde mostra, né, a perfeição da simetria que a gente tem, ó. Tem o quadrado, né, que representa a matéria, e tem o círculo que representa o todo, né? Então, como a gente consegue estar dentro da matéria, como também dentro do todo ao mesmo tempo. Por isso que nós somos a imagem e perfeição de Deus. Somos o máximo, né, uma das máximas de Deus, né, em toda a sua simetria. Isso Fibonacci explica muito, né, a simetria perfeita, né, a nossa orelha, né, o nosso nariz, o nosso globo ocular, tudo, né, tudo tem uma simetria perfeita, que dá os ângulos corretos, né, dá toda a angulação da geometria sagrada. É muito legal, né? Todo engenheiro, todo arquiteto, eu vejo que deveria trabalhar em cima da geometria sagrada, né? Isso vai fazer uma diferença, né? Pode ver que essa prática da construção, né, das igrejas também tem toda essa simetria, né? Esses arcos, né? O Panteão, né? Ele é todo simétrico, né? E essa simetria gera uma vibração harmônica. Então, como posso conhecer essas leis? Como posso aprendê-las? Isso não é uma questão de aprender, mas sim de lembrar-se. Como posso lembrar-me delas? Vamos ver, a gente vai poder lembrar dessas leis aí, essas 7 leis herméticas. Comece ficando calado. Silencie o mundo exterior, para que o mundo interior possa fazer-lhe visão. Esse insight é o que procura, mas não pode tê-lo enquanto estiver muito preocupado com a sua realidade exterior. Por isso, tente voltar-se o máximo possível para dentro. E quando não estiver se voltando para dentro, venha de dentro ao lidar com o mundo exterior. Lembre-se desta máxima: se você não se voltar para dentro, será privado de alguma coisa. Coloque-a na primeira pessoa e repita-a para torná-la mais pessoal. Se eu não me voltar para dentro, serei privado de alguma coisa. De novo, se eu não me voltar para dentro, serei privado de alguma coisa. Olha só, essa é a primeira dica que Deus dá pra gente adentrar essas 7 leis, né? Então fique calado, né? Proporcione no seu dia momentos de silêncio, momentos de autopercepção. Você tem sido privado de alguma coisa a sua vida inteira. No entanto, não precisa ser e nunca precisou. Não há nada que você não possa ser ou fazer, nada que não possa ter. Isso parece uma promessa maravilhosa. Que tipo de promessa acha que eu faria? Você acreditaria em mim se eu prometesse menos? Durante milhares de anos, as pessoas
não acreditaram em minhas promessas pelo motivo mais extraordinário. Eram boas demais para serem verdade. Então vocês escolheram uma promessa menor, um amor menor, porque minha promessa maior provém do maior amor. Todavia, não podem conceber um amor perfeito, e por isso uma promessa perfeita também é inconcebível, como o é em uma pessoa perfeita. Por esse motivo, não conseguem acreditar nem mesmo em seus eus. Não acreditar em nada disso significa não acreditar em Deus, porque a crença em Deus produz crença na maior dádiva divina, o amor incondicional, e na maior promessa divina, o potencial ilimitado. Então, grandes problemas que a gente tem quando não acredita, né? Não acredita nas pessoas, nas relações, nas situações. A gente não está acreditando em Deus, porque Deus é a vida. E todas essas situações de pessoas, relações, lugares, são coisas, né? São matérias que Deus colocou para dar relatividade da vida, para fazer a vida acontecer, né? Então, se a gente duvida, se a gente não consegue gerar essa crença em Deus, o que acontece? A gente não consegue acessar o amor incondicional por todas as coisas, por todas as pessoas. O quão é difícil a gente conseguir esse amor incondicional, né? A gente conseguir amar, entre aspas, o adversário, né? Posso interromper o senhor aqui? Detesto fazer isso quando está falando, mas já ouvi essa conversa sobre potencial ilimitado e não condiz com a experiência humana. O senhor se esquece das dificuldades encontradas pela pessoa comum e dos desafios que enfrenta aqueles que nascem com limitações mentais ou físicas. O potencial dessas pessoas é ilimitado. Vocês escreveram isso em sua Bíblia, de muitos modos e em muitos lugares. Preciso de uma referência. Veja o que vocês escreveram em Gênesis, capítulo 11, versículo 6. Está escrito: E o Senhor disse: Eis aqui um povo que não tem senão uma mesma língua, Eis aqui um povo que não tem senão uma mesma linguagem, e uma vez que eles começaram esta obra, não hão de desistir do seu intento, a menos que o não tenham de todo executado. Deixa eu ler aí que eu me embabaquei aqui, gente. Está escrito: E o Senhor disse: Eis aqui um povo que não tem senão uma mesma linguagem, e uma vez que eles começaram esta obra, não hão de desistir do seu intento, a menos que o não tenham de todo executado. Sim, agora pode acreditar nisso? Isso não corresponde à pergunta sobre os doentes, os incapazes, os deficientes, aqueles que têm limitações. Não entendi muito, mas vamos rodar o rolo, tá? Aqui para frente vamos tentar entender. Você acha que eles têm limitações? Como diz, não por sua escolha. Imagina que a alma humana enfrenta os desafios da vida, sejam quais forem, por acaso? É isso que imagina? Quer dizer que uma alma escolhe antecipadamente que tipo de vida terá? Não. Iria contra o objetivo do encontro, que é criar a sua experiência e, portanto, o seu eu, no glorioso momento atual. Por esse motivo, você não escolhe antecipadamente a vida que terá.
mas pode escolher as pessoas, os lugares e os eventos, as condições e circunstâncias, os desafios e obstáculos, as oportunidades e opções para criar a sua experiência. Você pode escolher as cores para a sua palheta, as ferramentas para o seu baú, as máquinas para a sua loja. O que cria com elas é assunto seu. Esse é o objetivo da vida. Seu potencial é ilimitado em tudo que escolheu fazer. Não presuma que a alma que encarnou em um corpo que você chama de limitado não realizou todo o seu potencial, porque não sabe o que essa alma estava tentando fazer. Desconhece a sua agenda, a sua intenção. Por isso, bendiga todas as pessoas e condições e agradeça. Desse modo, afirmará que o que Deus criou é perfeito e mostrará a sua fé nele. Porque nada acontece por acaso no mundo de Deus. Não existe coincidência. O mundo não é devastado por acaso ou devido ao que você chama de destino. Se um floco de neve tem um design totalmente perfeito, não acha que o mesmo poderia ser dito sobre algo tão maravilhoso quanto a sua vida? Até mesmo Jesus curou doentes. Por que ele os curaria se a sua condição fosse tão perfeita? Aniel perguntando. Jesus não os curou porque achava que a sua condição era imperfeita. Ele os curou porque viu aquelas almas pedindo a cura como parte de seu processo. Viu a perfeição do processo, reconheceu e compreendeu a intenção da alma. Se Jesus tivesse achado que todas as doenças mentais ou físicas representavam imperfeição, não teria simplesmente curado ao mesmo tempo todas as pessoas no planeta? Duvida de que ele poderia ter feito isso? Não. Sei que poderia. Ótimo. Então a mente deseja saber por que ele não o fez? Por que Cristo decidiu que alguns deveriam sofrer e outros ser curados? Por que Deus permite o sofrimento? Esta pergunta já foi feita antes e a resposta é a mesma. Não há perfeição no processo. E toda a vida resulta da escolha. Não quer dizer, não. Há perfeição no processo. E toda a vida resulta da escolha. Não se deve interferir na escolha ou questioná-la. Muito menos se deve condená-la. Deve-se observá-la e depois fazer o possível para ajudar a alma a fazer uma escolha superior. Portanto, esteja atento às seleções das outras pessoas, mas não as julgue. Saiba que a sua escolha é perfeita para elas neste momento, mas esteja pronto para ajudá-las se mais tarde quiserem fazer uma opção nova, diferente, uma escolha superior. Esteja em comunhão com as outras almas e seus objetivos e suas intenções se tornarão claros para você. Foi isso que Jesus fez com aqueles que curou e com todas as vidas que tocou. Ele curou todas as pessoas que o procuraram ou que enviaram outras para implorar por elas. Jesus não curou a esmo. Isso seria infringir uma lei sagrada do universo. Deixe todas as almas seguirem o seu caminho. Olha só que interessante, gente. Aqui está falando de Jesus, né, que curou várias pessoas, mas ele sempre curou quando tinha a verdadeira intenção da pessoa ser curada, né? Quantas pessoas a gente vê, né? Ontem mesmo eu estava indo no Arker ali fazer compra e a gente viu uma pessoa caída ali, né, com uma garrafa de cachaça na mão e no mesmo lugar, né? Até essa pessoa conseguir sair desse processo,
eu vejo que é uma escolha, né? A própria pessoa precisa pedir ajuda, a própria pessoa precisa sair desse movimento, né, de autodestruição, né? E tá tudo certo, vamos seguindo. Mas isso significa que não devemos ajudar as pessoas sem que nos peçam? Certamente que não. Ou nunca poderíamos ajudar as pessoas, crianças famintas da Índia, o povo sofrido da África, ou os pobres e oprimidos de todos os lugares? Todos os esforços da fraternidade seriam perdidos? E toda a caridade seria proibida? Devemos esperar que uma pessoa grite de desespero ou que o povo de uma nação implore por ajuda para que possamos fazer o que é obviamente certo? Neil perguntando. Você vê, a resposta está na própria pergunta. Se uma coisa é obviamente certa, faça. Mas lembre-se de que é preciso muito rigor no julgamento, no que diz respeito ao que chama de certo ou errado. Uma coisa só é certa ou errada porque você diz que é. Não é certa ou errada intrinsecamente. Não. O certo e errado não é uma condição intrínseca. É um julgamento subjetivo em um sistema pessoal de valores. Através de seus julgamentos subjetivos, você cria o seu eu. Através de seus valores pessoais, determina e demonstra quem é. O mundo existe exatamente como é para que você possa fazer esses julgamentos. Se existissem em perfeitas condições, seu processo vital de criação do eu terminaria. A carreira de um advogado terminaria amanhã se não tivessem mais litígios. Ocorreria o mesmo com a carreira de um médico, se não existissem mais doenças. A carreira de um filósofo também terminaria se não existissem mais dúvidas. E a carreira de Deus terminaria amanhã se não existissem mais problemas. Exatamente, seu raciocínio foi perfeito. Todos nós pararíamos de criar se não existisse mais nada para ser criado. Temos muito interesse em continuar o jogo, apesar do fato de que dizemos que gostaríamos de resolver todos os problemas. Não ousamos fazer isso, porque nesse caso não teríamos mais o que fazer. Seu complexo militar industrial entende muito bem isso. É por esse motivo que se opõe terminantemente a qualquer tentativa de estabelecimento de uma política contrária à guerra em qualquer lugar. Suas instituições médicas também entendem isso. É por esse motivo que se opõe firmemente, tem de fazê-lo, para a própria sobrevivência. As novas drogas ou curas maravilhosas e ainda mais a possibilidade de milagres. Sua comunidade religiosa também tem essa lucidez. É por esse motivo que sempre se opõe a qualquer definição de Deus que não inclua medo, julgamento e punição, e a qualquer definição do eu que não inclua a sua própria ideia do único caminho para Deus. Se eu lhe disser que você é Deus, para onde vai a religião? Se eu lhe disser que está curado, para onde vão a ciência e a medicina? Se eu lhe disser que deve viver em paz, para onde vão os pacificadores? Se eu lhe disser que o mundo é fixo, para onde vai o mundo? E quanto aos edificadores,
O mundo é cheio de dois tipos de pessoas: as que lhes dão as coisas que você quer e as que as reparam. Em certo sentido, até mesmo as que apenas lhe dão as coisas que você quer, os açougueiros, os padeiros, os fabricantes de castiçais, também são edificadoras, porque desejar alguma coisa frequentemente é precisar dela. É por isso que é dito que os viciados precisam de uma dose. Portanto, tome cuidado para que o desejo não se transforme em um vício. Está dizendo que o mundo sempre terá problemas? Que realmente quer que seja assim? Estou dizendo que o mundo existe do jeito que é, como um floco de neve existe do jeito que é, propositalmente. Vocês o criaram assim, como criaram as suas vidas exatamente como são. Eu quero o que vocês querem. Quando realmente quiserem acabar com a fome, não haverá mais fome. Eu lhes dei todos os recursos para isso. Todos vocês têm os meios para fazerem essa escolha, mas não a fizeram. O mundo poderia acabar com a sua fome amanhã. Vocês escolhem não fazer isso. Vocês dizem que há bons motivos para 40.000 pessoas morrerem de fome a cada dia. Não há. Contudo, em uma época em que dizem que não podem fazer coisa alguma para evitar essas mortes, trazem ao mundo 50.000 novas vidas a cada dia e denominam isso de amor, de plano de Deus. Esse é um plano totalmente ilógico, irracional e impiedoso. E eu estou mostrando em termos claros que o mundo se encontra nas condições atuais porque vocês escolheram que fosse assim. Então, destruindo sistematicamente o seu meio ambiente, depois dizem que os desastres naturais são uma peça cruel que Deus pregou, ou obra de uma natureza cruel. Vocês é que pregam a peça em si mesmos e que são cruéis. Nada é mais gentil do que a natureza, e nada tem sido mais cruel com a natureza do que o homem. Porém, vocês negam qualquer envolvimento e responsabilidade nisso. Dizem que não é sua culpa, e nesse ponto estão certos. Não é uma questão de culpa, mas de escolha. Vocês podem escolher acabar com a destruição de suas florestas tropicais amanhã, parar de destruir a camada protetora de ozônio que flutua sobre o seu planeta, por fim ao ataque ao seu complexo ecossistema. Podem tentar juntar as partes do floco de neve, ou pelo menos evitar que derreta. Mas farão isso? De igual modo, podem acabar com todas as guerras amanhã, simples e facilmente. Tudo que é preciso e que sempre foi é que todos concordem com isso. Mas, se vocês não conseguem concordar com algo tão basicamente simples como parar de se matarem, como podem implorar ao céu com as mãos erguidas para que as suas vidas sejam colocadas em ordem? Eu não farei nada por vocês que não farão por si mesmos. Esta é a lei e é o que dizem os profetas. O mundo está nas condições atuais por causa de vocês, e é das escolhas que fizeram ou deixaram de fazer. Não decidir é decidir. A terra está como está por causa de vocês e das escolhas que fizeram ou deixaram de fazer. Suas próprias vidas estão como estão por causa de vocês e das escolhas que fizeram ou deixaram de fazer. Gente, 6h59,
né? A gente vai parar aqui na página 67, a gente está aqui nesse parágrafo aqui, tá? Então assim, aqui não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de escolha, né? Deus escolhe aquilo que a gente escolhe, porque Ele obedece ao livre-arbítrio, que é a primeira lei que Ele criou, né? Então, em cima disso é que a gente tem que trabalhar na nossa vida, né? Colocando, sempre tem o Y, né? Amor e medo, amor e medo. Quando a gente vai pelo amor, tudo se constrói. Quando a gente vai pelo medo, tudo se destrói, né? Então a gente sempre tem essas duas alternativas para estar trabalhando a nossa vida. Gratidão por ter me acompanhado em mais um dia aqui nessa live, 7 horas. Amanhã a gente vai estar de volta. E fica o convite para você, homem, amanhã, 6h30 da tarde, a gente vai estar lá na clínica, um encontro para homens, um bate-papo masculino. A gente vai trabalhar várias questões do masculino. Então, você, homem, está convidado, é gratuito, tá? Aqui na Dental Class em Brusque, tá? Bem no centro, a gente vai estar fazendo esse bate-papo, essa reflexão mais aprofundada nos temas masculinos, certo? Gratidão e até amanhã.